Então, a gente tem 16 bilhões de neurônios no córtex cerebral humano. Isso é o dobro do segundo colocado, digamos, no ranking de neurônios corticais, que são os gorilas e orangotangos. Todo mundo vem depois disso, a grande maioria das espécies não chega nem a 100 milhões de neurônios no córtex cerebral. Um camundongo desse tamaninho tem 13 milhões de neurônios no córtex cerebral. É 1/1000 do que a gente tem. E eu gosto de mencionar esses números porque a gente nota logo de cara uma coisa muito importante, que é o seguinte: ninguém precisa ter bilhões de neurônios para funcionar bem. O camundongo funciona perfeitamente bem, obrigado, com os réis 13 milhões de neurônios, né? Agora, faz diferença ter 1000 vezes mais neurônios na nossa espécie do que em outra? A minha resposta é sim, com certeza faz. E a diferença que faz é uma diferença de capacidade cognitiva, do que a gente é capaz de fazer quando tem 1000 vezes mais neurônios no córtex do que um camundongo. A diferença que isso faz vem da gente entender o que o córtex faz. Uma das coisas mais curiosas que eu aprendi a respeito do córtex cerebral é que, tecnicamente, ninguém precisa de um córtex cerebral. O cérebro funciona perfeitamente bem se o córtex, e apenas o córtex, estiver completamente desligado, flutuando dentro do cérebro, desligado, separado de todo o resto. Na verdade, você, à primeira vista, não consegue nem dizer a diferença entre o camundongo, que tem o córtex funcionando normalmente, e o camundongo cujo córtex flutua dentro do cérebro, completamente desconectado. Isso é porque são as outras partes do cérebro, do tronco cerebral conectado com a medula espinhal, e até passando pelo resto do tronco cerebral, até o mesencéfalo, o diencéfalo, o hipotálamo, para quem curte saber os nomes, são essas outras partes quer dizer, é todo o resto do cérebro dos vertebrados que tem os circuitos que de fato cuidam do corpo, que de fato operam o corpo, fazem todas as ações acontecerem, tanto as ações espaciais que movem o corpo da gente, quanto as ações fisiológicas que modificam o funcionamento do corpo. Tudo isso acontece organizado por todas essas outras partes do cérebro. O tronco cerebral, em essência, basta, junto ao hipotálamo que controla, que regula a fisiologia toda, e você está perfeitamente bem. O que acontece é que todas essas estruturas que operam de fato o corpo, todas essas estruturas mandam uma cópia dos sinais que elas recebem para o córtex cerebral. E como o córtex cerebral é essa estrutura que cresce ao redor do resto do cérebro, como se fosse uma cela mesmo, posada ao redor do resto do cérebro, esse córtex cerebral que recebe cópias de tudo o que as outras partes do cérebro estão processando, ele tem uma conectividade interna dentro do córtex cerebral que simplesmente envia, que circula todos esses sinais entre si. Então, o córtex cerebral gera para o cérebro uma oportunidade de formar associações novas, de associar aquele movimento que você fez com o resultado que teve da luz acender, por exemplo, né? E é essa associação, é esse registro entre o que você fez e o que aconteceu, o que isso causou no mundo. É essa associação nova que o córtex e não outras partes do cérebro registra. E então essa circuitaria interna do cérebro que forma associações novas, que é ela que registra padrões, é ela que nota quando coincidências interessantes acontecem, sobretudo quando são coincidências entre uma ação sua e a consequência para o seu corpo, a consequência para o mundo que você nota. Então, quem tem um córtex cerebral
tem essa capacidade de formar associações novas e mais, de guardar registros dessas associações feitas. Então, com o córtex cerebral, vem a capacidade de guardar memórias, esses registros de experiências passadas e, mais ainda, vem também a oportunidade, a possibilidade de resgatar esses registros, de evocar esses registros como na forma de simulações para o que pode vir a ser, o que o seu córtex é capaz de prever, de antecipar que deve acontecer se você agir de determinada forma. E é essa capacidade de fazer simulações internas de futuros possíveis que é, para mim, a essência da inteligência, que é a essência dessa capacidade que o córtex cerebral dá para a gente de flexibilidade comportamental. É a capacidade de você agir não da maneira que você sempre agiu, não da maneira que os eventos, que os estímulos sensoriais ditam, e sim agir da maneira que casa com com as projeções que você faz para o futuro. Então, a minha definição operacional de inteligência é flexibilidade comportamental. Inteligência é muito mais do que adaptação, na verdade. Inteligência é a capacidade que um cérebro tem de agir de maneiras diferentes, com base, claro, nas suas experiências passadas, mas, sobretudo, e essa parte é extremamente importante, inteligência é mais do que adaptação ao passado. Inteligência é a flexibilidade de você agir também conforme o que você deseja para você mesmo no futuro. Quer dizer, inteligência é a flexibilidade de agir em prol daqueles estados futuros que a gente deseja, que a gente acha importantes, né? Então, isso é uma capacidade, a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade comportamental, que para mim é a definição de inteligência. Isso é uma capacidade que depende do seu córtex cerebral e que é tão maior quanto mais neurônios você tem nesse córtex cerebral, que é a circuitaria básica dessa flexibilidade, que permite essa flexibilidade comportamental. Então, quando a gente volta para a história da evolução humana, se a história da evolução humana é essa história de ter oportunidade energética de construir cérebros que têm cada vez mais neurônios no córtex cerebral, então a história da evolução humana também é uma história de um cérebro que tem cada vez mais capacidade cognitiva, que tem cada vez mais oportunidade de ser flexível, de agir de maneira flexível, de agir de maneira inteligente, de agir em prol dos futuros possíveis que esse próprio cérebro é capaz de representar para si mesmo. Agora, isso tudo são capacidades. Existe uma diferença extremamente importante que eu gosto de fazer entre o que é capacidade e o que é habilidade. Capacidade diz respeito às suas oportunidades biológicas. Quantos neurônios a sua espécie é capaz de montar, mais ou menos, dentro do seu córtex cerebral, por exemplo. Isso é a sua capacidade biológica. O que você faz com essa capacidade biológica é outra história completamente diferente, que depende das oportunidades que você tem de usar essas capacidades e transformar as suas capacidades em habilidades plenas, né? Quer dizer, de você concretizar capacidades em habilidades de fato. Esse processo de transformação, de concretização de capacidades biológicas em habilidades de fato, esse é o processo do aprendizado.
Agora, esse processo de transformação de capacidades biológicas em habilidades concretizadas, de fato, ele é um processo que leva tempo. Acontece que, justamente, toda aquela história de oportunidades energéticas que permitem a nossa espécie, a qualquer espécie, formar um cérebro com um número maior de neurônios, essas oportunidades trazem junto com elas, junto com mais neurônios, vem uma vida mais lenta e mais longa. Isso quer dizer que com mais neurônios corticais, a nossa espécie ganhou, ao mesmo tempo, uma maior capacidade biológica de processar sinais, de processar informações, de formar conhecimentos, né, que são informações aplicadas, colocadas em prática, que resolvem problemas de fato, como além dessa capacidade biológica aumentada, junto com ela veio mais tempo para a gente usar essas capacidades e transformar capacidades, então, em habilidades de fato, né? Então, nota que aí a gente acrescenta todo um novo nível à história da evolução humana. A gente chegou a ser como a gente é hoje, graças a oportunidades energéticas que permitiram a nossa espécie ganhar um cérebro maior, com um maior número de neurônios, sempre seguindo as regras que se aplicam a primatas de maneira geral, mas no processo a gente ganhou, junto com o maior número de neurônios corticais, mais tempo, mais oportunidades para fazer tudo isso que neurônios corticais são capazes de fazer por nós. E eu acho que é aí que a gente entra, de fato, na parte em que a história da espécie humana se torna a história da humanidade. É onde a gente para de contar a história da evolução e a gente passa a contar a história do progresso, de fato, da humanidade. Que a diferença entre os dois é justamente o processo do aprendizado. Mas quando se ganha tempo para fazer esse processo de aprendizado, é claro, o resultado fica extremamente visível, como a gente vê na história mesmo da humanidade.